pessoal, meu nome é Tiago, sou professor de matemática e a aula de hoje vai ser sobre pontos notáveis de um triângulo. Isso porque muita gente tem dificuldade em determinar quais são os pontos notáveis de um triângulo e o que é que eu preciso para determinar quais são esses pontos notáveis. Vamos lá? Então, primeiro a gente vai começar com o baricentro. O baricentro nada mais é do que a interseção das medianas de um triângulo. E como é que a gente obtém essas medianas? Como é que a gente descobre o que são elas? Da seguinte forma: a mediana é um segmento de reta que possui uma extremidade no vértice do triângulo e outra extremidade no ponto médio do lado oposto ao vértice. O que é que significa isso, pessoal? Eu vou ter o segmento de reta, ele vai estar fixado no vértice de um triângulo, tá bom? E a outra extremidade desse segmento de reta, ele vai estar no ponto médio do triângulo, só que do lado oposto ao vértice em que ele está fixado, como mostra a figura. Observem que a figura do lado esquerdo, ela está bem detalhada, tá certo? Onde está explícito todos os pontos médios e todos os vértices, tá bom? Mas para que esse conceito fique claro, vamos fazer a análise de um segmento. Vamos lá. A mediana, tá? Como eu disse, ela tem que estar, uma de suas extremidades tem que estar no vértice, não é verdade? Então, essa daqui, ó, vamos analisar essa. Essa daqui, ela tá fixada nesse vértice, tá bom? E a outra extremidade, ela tem que estar exatamente no ponto médio do lado oposto ao vértice que ela estava fixada, tá bom? Então, é isso aqui que a gente está se tratando. E dessa forma, como eu tenho 3 vértices, consequentemente eu vou ter 3 medianas, tá bom? E o baricentro, ele é formado pela interseção das 3 medianas, como a gente está observando aqui, que o baricentro está dentro desse círculozinho verde aqui, porque é a interseção das 3 medianas, tá bom? O próximo ponto notável a gente chama de ortocentro. O ortocentro é o ponto de interseção ou o ponto de encontro das alturas. Tá? Nesse caso, a altura ela vai estar fixada, uma de suas extremidades vai estar fixada em um dos vértices, tá bom? Do triângulo, e a outra extremidade ela vai estar na reta suporte do lado oposto ao vértice, formando um ângulo de 90 graus. Ela é um pouquinho diferente da que a gente viu anteriormente, tá certo? Que é o baricentro, tá? E a mediana. A mediana, como a gente viu, ela vai estar fixada no vértice e vai para o ponto médio do lado oposto. Já nesse caso aqui, a altura, ela também vai estar fixada no vértice, porém, ela vai ter que formar um ângulo de 90 graus com o lado oposto, tá certo? Como mostra essa figura daqui, ó. A gente analisando, ó, o ponto B, nesse caso. O ponto B, o segmento da reta, ele está fixado nesse vértice B, tá certo? E em relação à reta suporte, que é a reta oposta a esse vértice, ela tem que formar um ângulo de 90 graus, tá bom? E o ponto de junção dessas 3 alturas representa o que a gente chama de ortocentro, tá bom? Que é esse pontinho azul aqui que a gente tem. Aqui é o ortocentro porque é o ponto de interseção, é o ponto de encontro das 3 alturas, tá? Incentro. O incentro é o ponto de interseção das 3 bissetrizes de um triângulo. A gente costuma lembrar mais do que é bissetriz, mas a gente confunde porque são muitos elementos, né, do triângulo. Mas para lembrar, a bissetriz são segmentos que dividem o ângulo, certo? Ele vai dividir o ângulo em 2 ângulos congruentes, ou seja, 2 ângulos que possuem a mesma medida. O que é que acontece? A bissetriz ela vai dividir esse ângulo em 2 ângulos, tá certo? Ele vai estar fixado em um vértice, uma de suas extremidades vai estar fixada no vértice, e a outra extremidade vai estar no lado oposto do vértice, tá certo? Como na figura daí, tá certo? Observem que eu tenho
eu deixei aqui bem explícito dentro do círculo vermelho, tá certo? As divisões do ângulo, tá certo? As bissetrizes, tá bom? E o que é que acontece com a parte final da extremidade da bissetriz? Ela só tem que estar no lado oposto, tá certo? Ela só tem que estar no lado oposto. E o encontro, o ponto de interseção das três bissetrizes a gente chama de incentro. E, consequentemente, como a gente tem um incentro, a gente vai ter também, a gente pode fazer o desenho, uma projeção de uma circunferência dentro do triângulo, que muita gente fala que é uma circunferência inscrita num triângulo, tá certo? Que também a gente pode dizer que é uma circunferência dentro de um triângulo, tá? E aí eu deixei essa observaçãozinha aqui para vocês. A bissetriz ela não possui particularidade alguma em relação ao término de seu segmento. Isso porque quando a gente viu a mediana e a altura, o que é que acontece? A mediana ela tinha que estar no ponto médio, tá certo? A altura tinha que formar um ângulo de 90 graus. Já a bissetriz não fala nada em relação à finalidade de sua extremidade, tá bom? O trabalho dela, em outras palavras, é só dividir o ângulo em duas partes iguais e ponto, tá bom? A parte final a gente não tem nenhuma particularidade, tá certo? E a gente vai para o circuncentro. O circuncentro ele é o ponto de intersecção das mediatrizes. E o que são mediatrizes? São retas perpendiculares aos seus lados que passam pelo ponto médio do lado correspondente. Ou seja, o triângulo tem um lado lá, são 3 lados que o triângulo tem, mas a gente vai analisar um lado. A mediatriz vai ser uma reta que vai cortar esse lado perpendicularmente. Ou seja, a gente vai ter o lado do triângulo, a gente vai traçar uma reta perpendicular que, consequentemente, vai formar um ângulo de 90 graus entre si, como mostra essa figura. Tá bom? Então, as mediatrizes estão aqui, ó. São essas retas, tá certo? Que formam um ângulo de 90 graus entre o eixo em que elas estão partindo. Tá bom? E aí a gente tem as mediatrizes. E o circuncentro é exatamente o ponto de intersecção das 3 mediatrizes, beleza? Observem que os vértices dos triângulos eles estão circulados. Isso porque, como eu vou ter um triângulo que ele tem essa característica de ser circuncentro, consequentemente a gente vai poder desenhar por fora desse triângulo uma circunferência, tá bom? E aí a gente vai ter uma circunferência circunscrita no triângulo, certo? Essa questão do círculo inscrito e círculo circunscrito, vocês vão começar a ver mais quando vocês estiverem estudando no ensino médio, tá certo? E aí eu vou publicar mais vídeos sobre isso, tá certo? Mais definições sobre isso e vou tentar tirar a maior quantidade de dúvidas que eu conseguir com esses vídeos, tá certo? E fim, tá bom? Agradeço a atenção. Meu e-mail é esse daí, thiagojun12@gmail.com. Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário, tá certo? Que eu vou responder vocês. Se gostou desse vídeo, dá um like e compartilha com seus colegas, tá certo? E se inscreve no canal. Desde já eu agradeço. Até mais.